você trouxe a sua Bíblia, abra comigo a palavra de Deus em Romanos capítulo 4, versículos 16 a 24. Romanos capítulo 4, versículos 16 a 24. Glória a Deus. O grupo de louvor já prepara um hino bem lindo para o final, hein? A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 4, versículo 16. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos, e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. E assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo, amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, o nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Deus, porque nós pudemos sentir a tua presença aqui neste lugar. Pai querido, nós sabemos que desde o início deste culto, o Senhor está curando, o Senhor está libertando, o Senhor está transformando vidas aqui. Senhor, continua falando conosco, fala conosco à luz desta palavra. Usa a minha vida, Pai, como instrumento nas tuas mãos. Aqui toda a honra e toda a glória do Senhor, fala conosco, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar dando glória a Deus e aleluia. Queridos, Deus já confirmou esta palavra. E eu louvo a Deus, porque eu particularmente amo essa palavra. Uma palavra de esperança, uma palavra que nos levanta, uma palavra que nos dá uma direção, e eu amo essa palavra. E quantas pessoas têm perdido a esperança? Eu conheço várias pessoas que perderam a esperança. Sabe, queridos, esta semana eu tive uma experiência muito profunda de ministrar num lugar, e nesse lugar todos começaram a chorar. Talvez a perca da esperança, ela fez com que as pessoas estivessem sem saber o que fazer diante das lutas, diante das provas, diante das circunstâncias.
Mas a palavra de Deus, se você puder abrir em Provérbios, capítulo 13, versículo 12, a palavra de Deus nos diz assim, que a esperança que se adia faz adoecer o coração. Então nós precisamos ter esperança, irmãos. Independente daquilo que nós estejamos passando, a nossa esperança, ela não é aqui nessa terra, irmãos. Ela não é nos homens. Ela não é nos cargos altos, mas a nossa esperança está em Deus. É Ele quem pode todas as coisas. E se nós cremos nisso, irmãos, nós não podemos perder a esperança. Eu não sei aquilo que você está passando, mas eu tenho visto muitos cristãos passando muitas lutas. Mas a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições. Mas nós também teremos vitória, irmãos. Porque Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós não estamos sozinhos. Jesus está cuidando dos detalhes da nossa vida. Jesus está no controle da nossa história. Quantas pessoas têm achado que Jesus perdeu o controle? Não, irmãos. Jesus, Ele não perde o controle da nossa história. Jamais, queridos. E esse texto, ele nos mostra exatamente isso. Que muitas pessoas que têm uma esperança que não se espera. Imagina que o Ícaro falou do cego de Jericó aqui, e eu também pensei nesse texto. Aquele cego estava ali no meio do caminho. Eu preguei acho que uns 2 ou 3 domingos atrás esse texto. E ele ouve que é Jesus e ele não perde a esperança. Todo mundo mandando ele ficar quieto e ele não perde a esperança. Havia uma multidão ali, ele não perde a esperança, ele gritava cada vez mais alto. E assim tem que ser a nossa vida. Vem a prova, vem a luta, vem a circunstância ao contrário. Mas nós vamos perseverar em seguir ao Senhor Jesus. Nós vamos ter esperança no Senhor. Nós vemos também, através desse texto, que muitas pessoas não conseguem esperar. Tem pessoas que não conseguem esperar. E eu meditando nesta palavra, eu me lembrei quando o Senhor vai ao encontro dos discípulos naquele mar revolto. Eles acham que é um fantasma. Eles começam a ficar apavorados. E Pedro fala, olha Senhor, se for o Senhor mesmo, me faz ir ter pelas águas. E o Senhor fala, vem. E a palavra de Deus fala que Pedro vai andando por sobre as águas, enquanto olhava firmemente para o Senhor. E quando ele começa a olhar o mar revolto, ele começa a submergir. Eles não tiveram a paciência de esperar Jesus vir. Eles duvidaram. Eles acharam que era um fantasma. E quantas pessoas estão assim, irmãos? Você recebe uma promessa, você recebe a palavra de Deus e ainda assim está falando, mas Jesus, será que é o Senhor mesmo? E ainda assim está tendo crises de medo. A palavra de Deus não volta vazia. O amor do Senhor lança fora todo medo, irmãos. E nós temos que ter essa convicção. Mas também há esperanças, há pessoas que vivem sem expectativa. Essa semana fomos ministrados 2 vezes pelo paralítico no tanque de Betesda. E as 2 ministrações maravilhosas para a nossa vida. Divisor de águas para a nossa vida. Imagina que aquele homem estava ali, 38 anos, e Jesus pergunta para ele, queres ser curado?
que ele responde? Eu falaria, eu quero agora. Mas não, ele responde, eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Sem expectativa. Está esperando Jesus, mas e a expectativa? E aí eu quero te dizer que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, Ele está. Jesus está aqui. Qual é a tua expectativa essa noite? Qual é a expectativa que você entrou aqui esta noite? Você está falando, mas olha a minha casa, olha meu trabalho, olha a minha saúde, olha a luta, olha a prova. Ou você está falando, glória a Deus, Jesus está aqui, eu vou sair daqui curado, eu vou sair daqui transformado, eu vou sair daqui cheio da presença de Deus. Tudo depende da expectativa. Ou eu tenho esperança, ou eu não tenho. Ou eu confio ou não confio. Eu sempre falo, você pode ter o pior diagnóstico que seja, mas a última palavra vem do Senhor. Então é essa a tua expectativa. E Jesus está aqui. Queridos, esse texto, ele nos fala de uma maneira tão maravilhosa sobre Abraão. Imagine que Abraão recebe uma promessa, que ele seria pai de uma nação, de muitas nações. E ele seria ali, já de 75 anos. Eu quero te dizer, que quando o Senhor chama Abraão, ele tem 75 anos. Então o que eu quero te dizer? Que Jesus está te chamando aqui essa noite. Pastora, mas eu tenho 70, não tem problema. Nunca é tarde, o Senhor está te chamando hoje. Pastora, mas eu tenho 90, não é tarde, o Senhor está te chamando. Talvez você esteja aí paralisado e Deus quer mais de você e quer usar a tua vida. Sabe, irmãos, nós louvamos que nós queremos ser como um farol que brilha à noite. Nós louvamos, usa-me, Senhor. Mas na hora do vamos ver, a gente fica impactado, paralisado. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Deus quer usar a sua vida aonde você colocar a planta dos pés. Eu vou contar um testemunho muito rápido de uma pessoa que está aqui, que ela nem sabe. Essa pessoa é você, Luciano. Eles indicaram uma pessoa para conhecer a escola. E quando essa pessoa, todo mundo que vai lá na escola, eu falo do amor do Senhor. E aí, de repente, essa pessoa fala assim, você sabe o que me fez vir aqui? Foi o testemunho que o Luciano me contou, da conversão dele. Aonde nós pisamos a planta dos pés, irmãos. Nós temos que falar do amor do Senhor. Nós temos que ser um livro aberto do Senhor. E isso com o nosso testemunho. Isso falando quão o amor do Senhor é grande por cada um de nós. O quão Jesus nos amou primeiro. Mas mesmo Jesus nos amando, nós vamos ter prova, queridos. Nós vamos ter luta. E aí eu queria que você virasse a sua Bíblia rapidinho, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Josafá estava numa guerra, irmãos. Vinha um povo para matá-lo, os inimigos iam matar ele e toda a população. Ele poderia ter desistido e fugido, mas não. Ele se humilha na presença do Senhor, ele apregou a jejum em toda a nação, desde as crianças até os idosos, até os animais. E ele ora, nosso Deus,
Acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Sabe o que é isso? É a esperança que tem convicção que Deus vai nos livrar. É a esperança que tem convicção que ainda que um exército se levante, Deus é aquele que está nessa batalha. E Ele nunca perdeu uma batalha. Então nós não podemos perder a esperança, queridos. E é exatamente isso que esse texto fala. O que Abraão fez? A palavra de Deus fala no versículo 17. Por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu o Deus que vivifica os mortos. Ou seja, Abraão não tinha filhos, ele tinha promessa. Só que eu quero te falar que você recebe a promessa. E da promessa até a realização, existe um tempo. O tempo em que Deus está trabalhando a nosso favor, forjando o nosso caráter, lapidando a nossa vida, nos transformando. Há um tempo, há uma preparação do Senhor, e o tempo é de Deus, não é o nosso. Tem promessa que eu recebi numa noite e no dia seguinte se cumpriu. Mas tem promessa que demorou 32 anos. 32 anos. Ficamos orando 32 anos por uma causa. É loucura? Não, a gente ora. Você não pode perder a sua esperança. Eu não sei aquilo que você veio buscar, eu não sei aquilo que você precisa, mas eu quero te encorajar. Continua orando, continua buscando a Deus, não desista jamais. Como é que Abraão fez? Ele creu. Ele creu. E crer é trazer à existência aquilo que não existe. É ter a convicção. É ter a convicção que Deus está no controle. Tem horas que parece que está tudo torto. Parece que nada vai dar certo. Parece que está tudo errado. Aí o Senhor passa um bálsamo no nosso coração. Nos coloca de pé. E nos mostra que é conosco. Irmãos, há 2 semanas atrás, eu comecei com um mal-estar. E fui parar até no hospital, de tanto mal-estar. Uma dor de cabeça insuportável. Irmãos, aquilo, para mim, que eu trabalho 12 horas e meia por dia, é uma loucura. E eu não deixei de trabalhar, mesmo com dor de cabeça, eu ia. Mesmo abatida, eu ia. Mas Deus conhece nosso coração. E aí, numa sexta-feira à noite, eu fui para o hospital, tomei uma injeção, mas continuava. Aí, olha o mistério de Deus. Deus levanta um pai da escola, que é um pastor, e me manda um áudio falando assim: pastora, eu senti no coração de fazer uma oração por você. E me manda um áudio da oração. Amém. Aí Deus levanta uma avó da escola, que é missionária, que eu nem conhecia. Ela falou: eu sou a sua irmã Diva, eu sou a sua intercessora à distância. Mesmo que você não sabe, eu sou a sua intercessora. E Deus me levantou nessa madrugada para orar por você. Irmãos, gravou um áudio, um num dia, o outro no outro dia. A partir daquilo, irmãos, não tive mais nada. Sabe por quê? Porque eu creio. Eu creio que Deus moveu. Eu creio que Deus está comigo.
Eu não posso ficar ali me lançando naquela situação. Não, eu vou me levantar. Eu vou me levantar. A minha vontade era só ficar na cama, deitada. Mas eu falei, não, eu vou me levantar. Eu vou trabalhar. Eu vou fazer as coisas. Eu vou para o culto. E assim eu fiz. Irmãos, Deus levanta pessoas para orar por você nas madrugadas. Deus tem levantado pessoas para orar por você. Você não está sozinho. Você não está sozinho nessa batalha. Deus tem levantado pessoas, irmãos. Então eu te convido, eu te encorajo a trazer, chame à existência as coisas que não existem. Eu não sei o que você precisa que não existe, mas eu quero te convidar a trazer à existência hoje o que não existe. E aí a palavra de Deus nos diz que Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe foi dito. O que é esperar contra a esperança? Imagina, agora aqui ele já está com 100 anos, Sara com 90 anos, já são bem idosos. Sara não tem mais as suas regras, passou muito tempo. Ele poderia ter desistido, mas a palavra de Deus fala, esperando contra a esperança, creu. Então eu não sei quanto tempo está demorando a promessa na sua vida, mas eu sei que se você esperar contra a esperança, ainda que as circunstâncias estejam contrárias, o Senhor vai fazer a obra completa na tua vida. É milagre de Deus, irmãos. Deus é Deus de milagre. Deus é Deus de cura. Deus é Deus de transformação. E nós temos que confiar. Mas como que Ele fez? E aí essa palavra discorre no versículo 19. Primeira coisa que Ele fez, sem enfraquecer na fé. Você já parou para pensar que nós estamos vivendo num mundo imediatista? Todo mundo quer o aqui, e o agora, e o já. Ninguém tem paciência de esperar numa fila. Ninguém tem paciência de esperar num banco. Ninguém tem paciência porque o tempo está correndo. Então, diante desse imediatismo, nós também não temos tido paciência de esperar aquilo que o Senhor nos prometeu. Mas sabe como chama isso? Falta de fé. Porque se eu tenho fé, eu tenho convicção que pode demorar 10 anos, 15 anos, 20 anos, o Senhor vai cumprir na minha vida. Sabe, queridos, antes da nossa conversão, bem antes, nossa, muito antes, nós morávamos ainda dentro da escola. Nós moramos muitos anos dentro da escola. Nós morávamos em um quarto. E Deus levantava pessoas e falava assim, que nós seríamos pastores. E a gente falava tão doido. Porque a gente nem crente mesmo a gente era. E aí nós nos convertemos. E todo lugar que a gente ia, todo mundo fazia assim, a paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, pastor. Eu falava, não, a gente não é pastor. Mas todo mundo nos chamava de pastores. Não é, pastora Vânia? Pastora Vânia acompanhou isso. Todo mundo chamava a gente de pastor. E a gente falava, não, não, não. E aí nós começamos até a orar. Falar, não, Deus, a gente não quer, a gente não quer, a gente não quer. A gente não queria, mas Deus queria. E aí Deus permitiu muitos estreitos na nossa vida, para que esse chamado fosse realizado, para que essa promessa fosse realizada. E aí Deus nos prometeu, nós passamos um processo até ser ungidos em 2014.
Sabe, irmãos, Abraão nos dá aqui uma lição de fé. Embora a idade avançada, embora tivesse passado ali 25 anos, e mesmo assim, sem enfraquecer na fé, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Ou seja, ele não ficou murmurando, irmãos. Está demorando. Eu não vou conseguir. Sabe, irmãos, morte e vida está no poder da língua. Isso é algo que tem que estar aqui na sua cabeça. Para que quando você falar, você tome cuidado com as suas palavras. Tome cuidado com aquilo que você chama os teus filhos. Tome cuidado com as palavras que você fala dentro da tua casa. Morte e vida está no poder da língua. A língua pode matar, irmãos. Então nós temos que tomar cuidado. É algo que a gente tem que trazer no coração para a gente lembrar. E jamais amaldiçoar a nossa casa, a nossa família ou qualquer pessoa, irmãos. Porque aquilo que nós plantamos, nós também colhemos. Então nós não podemos amaldiçoar ninguém. Mas ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Isso quer dizer que se ele estava dando glória a Deus, é que ele estava na presença de Deus. Se você está aqui dando glória a Deus, é porque você está na presença de Deus, e o Senhor te fortalece. Quantas vezes nós estamos com problemas, com dificuldades, com circunstâncias ao contrário, entramos no culto moídos e saímos daqui renovados pelo poder de Deus, porque nós damos glória a Deus, aleluia, e nós louvamos, adoramos o nome do Senhor. Queridos, se fortaleça dando glória a Deus, não saia da presença de Deus por nada. Só que no versículo 21, e eu amo esse versículo, ele fala, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Queridos, vamos ler todo mundo junto? Estando plenamente convicto que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Você crê nisso na sua vida? Você crê que Deus é poderoso para cumprir o que Ele prometeu na tua vida? Você crê que Deus é poderoso para cumprir na tua família? Ele é poderoso, irmãos. Esteja convicto. Esteja convicto. Deus é poderoso para cumprir o que prometeu na minha e na tua vida, assim como cumpriu na vida de Abraão. Mas a palavra nos diz, lá no versículo 24, aliás, 22, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça, e não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, por posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus o nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ou seja, o plano de Deus na minha vida e na tua vida vai se cumprir, porque Jesus ressuscitou, Ele se entregou ali naquela cruz, por amor de cada um de nós, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, e hoje nós estamos aqui com Jesus, irmãos. Há uma porta para nós, e essa porta, cada um tem que abrir a sua. Há uma porta. Jesus, Ele fala, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Queridos, e se nós pararmos para pensar na Bíblia,
pensando na história de Zaqueu. Zaqueu, um cobrador de impostos, ninguém gostava dele, porque ele explorava. E, no entanto, quando ele ouve que era Jesus, ele sai correndo, sobe na figueira. Ele não se importou que ninguém corria, ele não se importou com o que ia falar dele, ele não se importou com nada, ele queria ver Jesus. Mas mal ele sabia que enquanto ele corria para Jesus, Jesus já estava falando: desce depressa, porque eu vou pousar na tua casa. Enquanto você dá um passo para Jesus, Jesus está de braços abertos para você. E nós temos que ter essa convicção. Jesus está de braços abertos para nós. A gente pensa que é a gente que está correndo, mas Ele só está nos esperando. E tudo depende de nós abrirmos a porta. Eu queria que o grupo de louvor subisse aqui. Salmos 27. Versículo de número 14, nos diz assim. Aliás, versículo 13. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. É aqui. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Ou seja, eu te encorajo a esperar em Deus. Eu te encorajo a colocar todas as suas causas nas mãos daquele que pode todas as coisas. Espera no Senhor. Tem bom ânimo. O que a palavra de Deus está falando? Ela não está falando, espera no Senhor e fica chorando. Espera no Senhor e fica murmurando. Não, ela está falando, espera no Senhor e tenha bom ânimo. Vai dando glória a Deus, porque Deus trabalha a teu favor. Vai dando glória a Deus, porque Deus entra na tua causa. E aí ela fala, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Como é que eu vou fortalecer aqui o meu coração? O povo perece, por quê? Por falta de conhecimento da palavra. Como é que eu vou me fortalecer aqui o coração? Eu vou meditar na palavra. Eu vou orar, eu vou clamar a Deus. Eu vou pedir para o Senhor, Senhor, me fortalece, me ajuda, me orienta, me socorre. Senhor, me ensina, me dá discernimento, entendimento, visão espiritual. E aí Deus vai fazendo, Deus vai abrindo os nossos olhos, Deus vai revelando a palavra a nós, o Espírito Santo revela a palavra a nós. E a palavra fala, espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-te o teu coração, espera, pois, pelo Senhor.